seu possuidor, porque o jumento é manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, das sementes de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas flores, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Vamos repetir esse versículo? Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. Pode tomar a sério de nós, glória a Deus. Essa oração, primeiro, para recolher os seus ofertas. Querido Deus, quero que Deus te abençoe os seus filhos, que nessa noite irão abençoar a tua obra, meu Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas. O Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, meu Deus, derramando vidas, recalcado e transbordando sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus o recompensará. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esta noite nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Para você que está aí na sua casa, sempre nos acompanhando através das redes sociais, que nessa noite possa ser uma noite de grandes conhecimentos para a sua vida espiritual, como também para nós aqui. Nós sabemos, irmãos, que a obra de Deus, ela é feita de acordo com os parâmetros divinos, e que não tem como nós queremos fazer de outra forma, porque de certa maneira nós íamos sermos reprovados por Deus. Nós vemos algumas ações de algumas pessoas aqui da Bíblia que quis fazer de outro jeito e não do jeito que Deus tinha colocado, e não deu muito certo, né? Foram mortos, foram reprovados e assim por diante. E toda a reprova do Senhor nosso Deus para com o seu povo se dá nos momentos em que o povo saiu fora da direção de Deus. O livro de Isaías, a maior parte dos seus capítulos é Deus reprovando, Deus corrigindo e Deus mostrando que o seu amor é infinito, que o seu amor é grande e que Ele perdoa. Ele mostrando que o povo está errando e fazendo as coisas erradas. Que, aliás, ele já começa, no primeiro capítulo, já exortando. É isso? Vamos acompanhar então o texto? Isso aqui é uma visão de Isaías, né? O profeta Isaías. Ele diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Observe, os irmãos, que naquela época os profetas, os maiorais, eles eram totalmente guiados por Deus, e todas as ações, atitudes que eles tomavam embasado naquilo que Deus mostrava para eles. Lembra do profeta Elias, né, do profeta Eliseu e de outros que sempre que eles iam tomar uma decisão, eles consultavam a Deus primeiro, eles oravam, buscavam a Deus para obter respostas. Isaías foi um grande profeta, né?
andava na direção de Deus. Aqui, nessa visão, ele diz o seguinte na sua visão: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala quem? Porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O interessante, irmãos, dessa leitura é nós olharmos para Israel, porque a Bíblia ela está falando do povo de Israel, é isso, o povo de Judá, o povo de Israel, porque o Senhor Jesus veio para eles. Nós só estamos desfrutando dessa graça por causa da rejeição de Israel, porque se Israel aceita de primeiro, nós estaríamos fora, não existiria salvação para nós, né? Então, nós somos as migalhas que caíram da mesa do Senhor, né? Mais ou menos isso. Então, o povo desde a antiguidade, eles, mesmo sabendo que Deus falara aos ouvidos daqueles que os guiavam, mas eles tinham a tendência de se rebelar. Hoje não é diferente, irmãos. Por mais que a gente fala, por mais que a gente ensina, o povo, eles tendem a fazer aquilo que não é para fazer. E aí muitas vezes existe a reprova de Deus. Então diz assim: eu criei filhos e ensinei, coloquei eles no alto padrão, exalcei-os, né? Mas eles prevaricaram contra mim, eles pecaram contra mim, porque era a natureza daquele povo. E não diferente hoje, os irmãos podem ver. A gente fala, por mais que a gente ensina, nós falamos assim: olha, aqui é uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus. Mas quem é que quer ouvir a verdade? As pessoas, elas se sentem satisfeitas em ouvir palavras que não vêm de Deus e coisas que não é verdade. Por quê? As coisas que não vêm de Deus, que não é verdade, não tocam nas suas feridas. E não tocando nas suas feridas, eles sentem-se confortáveis. É isso que eles querem. Mais para frente nós vamos entender isso aqui, porque nós já lemos o texto, os irmãos sabem do que eu estou falando. Então as pessoas, elas têm costume de fazer aquilo que elas acham melhor fazer, para não entrar em caminhos que seja de espinhos, e caminhos que muitas vezes tem que atravessar de joelhos, porque nós rejeitamos o sofrimento, nós rejeitamos a dor. É mais ou menos, nós vamos entender o que eu estou falando, é mais ou menos aquela pessoa que ele está extremamente doente, ele vai no médico, cheio de dores. Aí chega lá o médico e fala assim: olha, eu vou receitar aqui para você uma injeção de Decadron, Buscopan, Bezetacil e Penicilina. O que o paciente fala? Eu já estou bom, não vou tomar essas coisas não, porque isso dói muito. Não é isso? A gente já imagina aquela agulha enfiando, a gente já imagina a dor e a gente rejeita o remédio porque a gente sabe que dói. E dói muito. Esse processo, trazendo para o lado espiritual, é exatamente isso que as pessoas, elas fazem. Elas rejeitam os ensinamentos, os mandamentos, porque dói. Porque não é fácil você trilhar por eles. E não é porque você nunca ouviu, porque você não tem conhecimento da verdade. Você tem conhecimento da verdade, mas você não executa. Mas aí Deus, Ele coloca isso como se você não entendesse. No texto, no versículo de número 3, olha só a comparação que Deus faz. O boi conhece o seu possuidor,
está falando isso aqui, mas porque naquela época, os carros, quem puxava os carros, as carroças, eram os bois. Né? O cavalo se usava para a guerra. E os bois puxavam as carroças. Então por isso que eu estou falando, os bois eram, né, não chifravam as pessoas. Né? Então ele está dizendo, o boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Deus está colocando assim, que os animais têm mais entendimento do que o ser humano. Mas não porque o ser humano ele é falta de entendimento, sabe, ele tem essa percepção, é que ele prefere pegar o meio mais fácil, e o meio mais fácil é tenebroso, parece não doer ali na hora, mas depois, lá na frente, nós vamos sentir as consequências dessa situação. É por isso que ele disse que o boi conhece o seu possuidor, porque o boi, as pessoas colocavam junto deles e ele seguia a trilha de acordo com o que o seu possuidor queria que eles fizessem. E o jumento não precisava nem falar nada, ele já sabia onde era a manjedoura, ele seguia. Mas o povo desviava dos caminhos da verdade. Imagina, irmãos, que quando Deus falou para Moisés tirar o povo lá do Egito, o povo chorava, o povo clamava, o povo pedia libertação. Mas foi só Deus tirar de lá de dentro que eles se revoltaram e eles queriam voltar para o sofrimento. Dizer, pelo menos lá a gente tinha alguma coisa para comer, aqui não. Nós rejeitamos aquilo que Deus propõe para nós. Às vezes não é do jeito que a gente pensa, né? Mas a gente quer exatamente do jeito que a gente imagina. Aí, no versículo 4, ele continua com a exortação, mas agora como se fosse uma ameaça. Ele dizendo assim, olha, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram, do santo de Israel voltaram para trás. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei imaginando, irmãos, eu vejo a cena de um bêbado tentando subir uma rampa. Ele dá 1 ou 2 passos para frente, e 4, 5, ele vai para trás, até ele cair no chão. O povo, eles ouviam a voz de Deus quando Deus tinha algo naquele momento para dar para eles, e que eles viam o resultado. Mas logo em seguida, eles esqueciam das benfeitorias que Deus dava, ou que Deus ordenava. Moisés conduziu o povo e falou o seguinte: nós não devemos, vocês têm que despojar de tudo que vocês têm, daquilo dos santos, das imagens, porque Deus, ele não se agrada disso. Vocês têm que ser uma nova criatura, para que nós possamos chegar e entrar na terra prometida. Aleluia, Jesus. E o povo ouvia. Num determinado momento, Moisés falou assim: olha, gente, eu vou deixar vocês aqui, vou subir no monte para ver o que Deus vai falar com a gente, e vocês fiquem intercedendo aqui, e eu vou subir. Por alguns dias eu vou estar intercedendo, e logo eu voltarei com a resposta de Deus para nós. E Moisés subiu. Só que nessa subida ele demorou 1 mês e pouco lá em cima do monte. Mas foi o suficiente para o povo esquecer tudo que Moisés falou, inclusive os irmãos de Moisés, Arão, não é isso? Inclusive eles, né? O povo, não, Moisés
certeza já se foi, né? A gente precisa de um novo líder, precisa de um novo Deus, porque o Deus de Moisés nos abandonou. Vê aí o que você pode fazer, porque se você não fizer algo, a gente vai tomar decisão. E ele, temendo que o povo rebelasse, em vez de confiar em Deus, fez o quê? Dá tudo o ouro que vocês têm aí. A gente vai derreter, fundir e fazer um bezerro, e esse vocês vão adorar. Fez lá o bezerro e todo mundo adorava o bezerro. Para você, a ignorância, não é que o povo não sabia, mas quando Deus fala, o povo não entende, é porque eles são de dura serviço, de coração duro. E aí então, quando Moisés desce lá do monte, todo santificado, e ele encontra o povo prostrado de joelho, adorando um bezerro de ouro, ele esqueceu até quem fez a tábua, quem escreveu na tábua do concerto. Ele quebrou as tábuas do concerto. O que eu quero dizer para os irmãos é que muitas vezes nós nos esquecemos de que quem determinou para nós é Deus, e nós quebramos o pacto com Deus porque nós queremos copiar pessoas que não têm nada com Deus, mas que aparenta ser algo, e a gente até fala, não, eu vou na igreja do fulano porque lá eu vejo as coisas acontecendo, eu vou fazer o que o fulano está fazendo porque ele está prosperando, e eu faço as coisas assim, não dá certo. A gente tem tendência a fazer as coisas que alimenta a nossa carne, não o nosso espírito. E isso é ruim, porque ela desconecta nós da presença de Deus. E nós sendo desconectados, irmãos, o desastre é iminente. A gente perde a força, a gente perde a fé, a gente perde a vontade de estar na presença de Deus. Cada vez mais a gente vai se distanciando, e cada vez mais nós vamos arrumando desculpas para poder não estar na casa de Deus, porque nós acreditamos que a gente está certo, nós estamos corretos, que Deus está vendo e que Deus não vai levar isso em conta. Mais amigos, não erreis, Deus não se deixa enganar. E ainda ele diz: deixar o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Sabe o que é blasfemar? Não fala assim, eu vou ficar servindo a Deus nessa igreja. A gente faz tudo certinho, dá dízimo, tudo. Depois que Deus o quê? Entendeu? É só sofrimento, é só dor, só passa perrengue. Eu, quando estava lá no mundo, eu bebia, eu jogava e tal, eu não servia a Deus, a minha vida era uma maravilha. Isso é blasfêmia. Mas no versículo 5, ele diz da seguinte forma: por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma. Você sabia por que Deus está falando aqui cabeça enferma? Porque tudo que nós vamos fazer, nós pensamos, nós imaginamos, nós criamos, e aí nós executamos. Então ele diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Cabeça enferma e coração fraco, o desastre é certo. Porque coração fortalecido, não. Vamos lá, não vou, sabe, não me sinto bem, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar louvando a Deus, esses lugares, sabe, esse churrasco, a gente não se sente bem, porque a cabeça está sã e o coração está forte. Estava conversando com a missionária Luciana esses dias, falei assim, engraçado, muitas vezes a gente acha dificuldade de estar na casa de Deus, mas lá no meio da bagunça, a gente acha fácil.
estão de joelhos. Eles querem estar no meio da farra. Principalmente Santos, que é uma cidade litorânea, e onde tem queimas e fogos, né? A gente prefere ir passar lá, coisa que todo ano é a mesma coisa, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. Exatamente. Por 5 minutos, 17 minutos na verdade, né? 15 minutos, a gente troca. Mas quando você está aqui, é diferente, você nunca sabe o que Deus ele tem preparado para nós. Mas nós procuramos, então a gente acha que não é mais interessante passar a noite, virar o ano, não é isso? De joelhos dobrados. As igrejas estão parando de fazer porque os membros não querem saber. Se o pastor faz, ele vai fazer sozinho. Vocês querem ver uma coisa? Só eu dizer aqui, irmãos, vamos fazer a virada aí para você ver só. Somos em pouco, mas os poucos que nós temos lá não posso porque já tem uma programação, porque vai vir o tio Xixeleco lá da Chechênia, vai vir não sei quem, eu já programei, já tinha, entendeu? Vou viajar. Todo mundo tem uma programação, sabe por quê? Porque não é interessante passar o ano na igreja. A gente quer estar no meio da muvuca, a gente quer, sabe, né? Tomando tapinha nas costas e, sabe? Isso é cabeça enferma e coração fraco. Cabeça enferma e coração fraco faz com que a gente se afaste de Deus. Porque tudo que nós vamos optar em fazer vai desagradar aquele que nos criou. E nós desagradando a Ele, com certeza, mais fraco a gente vai ficar, e mais desconectado a gente vai ficar, e mais feliz o inimigo vai ficar, porque estamos agradando a Ele. É isso? Todo coração fraco. Agora, olha só, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Não sei se vocês irmãos lembram daquele. Nós estávamos fazendo um estudo aqui na escola dominical sobre a apostasia que nos tempos nós fizemos, né? Eu estava fazendo, nós fizemos. E numa aula dessa, eu expliquei que o vírus da apostasia ele vai contaminando cada membro do nosso corpo, né? Os pés, né? Os joelhos, mão, as juntas. Cada um desses órgãos, desses membros que vai sendo contaminado, vai fazendo com que nós vamos perdendo a movimentação, né? E a gente vai tendo dificuldade, por exemplo, de dobrar o joelho, de orar, né? De abrir a boca para falar, né? De ouvir o que Deus tem para nos falar, de pensar, porque tudo vai ficando contaminado. Aqui está dizendo que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas e nem ligadas e nem amolecidas com óleo. Eu lembro quando a gente era pequeno, depois de grande, mas eu nunca mais me falava. Naquela época, que a gente era criança, tinha muito incidência de berne. Vou falar do berne? Sim. Carnegão? Carnegão, carne. Era assim, era na perna, né, no joelho. Mas era um bigato que tinha dentro, né? Furunco o berne era um bigato, cara. Não sei como que ele entrava, acho que a mosca mordia e colocava, ele ia crescendo dentro da cabeça, estava de monte. Criança tinha. E aí, aquilo dava aquelas ferroadas na gente, né? Era assim, ó, nas costas, no joelho, entendeu? Mas na cabeça era o lugar que mais dava aquilo. E conforme ele se movia, ele ficava botando aquela pontinha para fora, né? E para tirar aquilo? Você nunca viu? Eu vi muito grande. Não, mas assim, eu nunca vi.
tirar, meu padrasto, né? Para tirar. Ele dava uma tragada no cigarro, aí ele fazia assim, dava aquela apertada, jogava aquela fumaça, o bichinho botava a pontinha para fora, ele exprimia assim, saía aquele tolete assim, ó. Mas dava trabalho, não é que saia de primeira não. Parece uma largada. Mas era uma largada mesmo. Era uma largada. Ficava dentro, quando tirava, ficava aquele buraco enorme. Né? Quando estava no joelho, assim, ó, ou aqui nesses ossos da perna, não sei como aquilo, sabe, até hoje não sei. Mas acho que era a mosca que chegava e botava aquilo lá, não sei. Acho que se dava muito por falta de higiene. A molecadinha brincava muito, brincava no banho, que era bom, passava longe. Verdade. Aí, sentia aquelas ferroadas e inchava, o lugar ficava inchado e todo roxo. É óbvio, um corpo estranho dentro da gente. Né? E aí aquele negócio ficava assim, com aquela pontinha para fora. Né? E aí ficava aquele, quando tirava, ficava aquele buraco. Né? Mas a gente ficava muito mal. Talvez seja até por isso que Cida aqui, né? Cabeça inchada, chagas podres, e não exprimidas, né? Não exprimidas e nem ligadas, ou seja, pintada, né? Então, olha só. Do alto da cabeça, da própria hospital da cabeça, só tem feridas e inchaços. E isso é cômodo. Isso perturba. Deixa a gente desconfortável. Tanto para você se comover durante o dia, como na hora que você vai dormir. Você disse que nunca ouviu falar disso. Mas já teve bicho de pé? É mais ou menos semelhante ao bicho de pé, porque o bicho de pé é assim, olha. Se ele entrasse em você hoje, que é para ser uma pulga, né? Na verdade ela é uma pulga, né? Ela entrava, no primeiro dia, estava daquele jeito. Só aquela coceirinha gostosa, né? Você coçando e tal. Depois ela começa a arder. Quando ela começa a arder, porque ela já estava tomando corpo dentro de você. E quando ela começava a tomar corpo, ficava aquela batata assim no meio dela, branca, não é isso? Bujudinha. Quando se tirava ela de dentro, também ficava isso, a agulha ficava assim. Se você conseguisse tirar ela inteira, saía aquela bola assim. O Berner, mas só que o Berner é maiorzão, né? Tinha até pelo, que os mais velhos tinham até pelo. Eu peguei muito bicho de pé. Dá muito assim no cantinho da unha, né? Você ia tirar, gente do céu, mas doía muito. Então, é isso. E para realmente espremer, eu colocava aquele óleozinho, passava aquele óleo, certo? Era toda uma manobra para poder tirar. Vocês passavam o dia inteiro. Então, o bicho de pé, né? No caso do Berner, é só ele não tinha mão. Entendeu? Às vezes pegava uma pincinha, puxava, alicate de bico, entendeu? Porque o bicho tinha um couro duro, ele não me arrebentava fácil. Você puxava assim, ó. Exatamente, Mas não rasgava, não? Não, ele não arrebentava não. O bicho de pé, conforme que você tirar, se é só os pedaços. Então, não espremidas e nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Isso, irmãos, representa, estou só citando exemplos, né? Mas isso é muito mais pior do que isso. Um dia eu vi um camarada e logo me lembrei desse texto. O camarada estava com a cabeça, parecia, quase nem chegava, quase nem, não sei nem como é que ele estava enxergando, porque quase nem dava para ver o olho dele. Tão inchado que estava a cabeça, não sei se era de álcool, se era do que, mas a cabeça dele parecia uma caixa d'água, né? Ficou a boca embutida para dentro, os olhos tudo, o nariz ficou tudo, não sei se foi alergia, não sei o que foi. Logo me lembrei disso, falei assim, olha, quando você refere a cabeça inchada, né, de chagas, feridas, é mais ou menos isso, porque a nossa visão ela fica debilitada, né, o nosso olfato fica debilitado, né, a gente não consegue entender muito bem
Deus tem preparado para nós. Por isso que Deus, Ele mostrou para Isaías essa visão de qual era a real situação do povo de Israel. Tem um texto aqui no livro de Isaías, Ezequiel, não me recordo, acho que é Ezequiel, onde Deus, ele mais ou menos isso, ele fala assim, olha, o meu povo se desgarrou, comparando com uma esposa, me abandonou e atrás dos seus amores, me traíram debaixo das árvores, dos campos, dos valados. 23, eu li todos os dias. Então, mas Ezequiel, exatamente. Mas se arrepender e voltar para mim, eu ainda quero. Eu ainda perdoo. O amor de Deus para com o povo era muito grande. Até mesmo por causa desse amor, é que ele estava mostrando isso aqui para que o povo olhasse para dentro de si e entendesse que ele só queria o bem. É como hoje os nossos filhos, a gente vai falar com eles o que a gente já passou, a experiência que a gente já passou, e querer mostrar para eles que aquilo não é bom. Eles pensam que a gente está pegando no pé e que o nosso tempo já passou, que agora a situação é outra, a vibe é outra. Eles não querem dar ouvido ao que nós falamos. E aí acontecem as coisas. Eu me lembro, um dia, o Vitor chegou chorando em casa, faz muito tempo. O ladrão ali me abordou, tomou meu celular, me ameaçou com uma faca e tal. Só que naquela época, eu sempre falava para esse vídeo, não leva celular para a escola. Não leva celular para a escola. Sempre falando, não leva. Entendeu? É perigoso e tal. Você estava aqui no Guarnabé, né? No Guarnabé, ele pegava a cena do feijão. Passa logo na boca dele, né? E logo ali, tomaram o celular. Mas eu quero o celular velho, Motorola, entendeu? Então, aí chegou chorando. Aí a gente foi falar com ele, só, filho, se você tivesse ouvido a gente, talvez você correu até o risco de ser ferido, por causa de uma porcaria velha, não valia nada. O cara falou para ele, mas essa merda aqui que você tem, entendeu? Você não presta para nada, não tem coisa melhor não, eu tenho isso aí. O que eu vou fazer com isso? Aí chegou chorando, falou, tá vendo só? Se você tivesse ouvido a gente, isso não teria acontecido. Ele ficou bravo. Poxa vida, mas entendeu? Eu fui assaltado sem falar isso para mim ainda. É só para você lembrar que a gente avisou. Em vez de me acolher, se tacar na minha cara que eu fiz de errado. Mas então, é para isso. E o que Deus está fazendo aqui? É isso aí. Ele não estava atacando na cara, ele só estava mostrando que era preciso, era necessário as pessoas entenderem o propósito. Né? E a gente quer que os nossos filhos entendam, mas eles não entendem. Isso. E assim a situação é complicada. E para você que está nos acompanhando, talvez você está vivendo alguma experiência com o teu filho, né, com algum parente, né, e talvez tenha se identificado com essa palavra. Né, mas Deus, Ele faz questão de sempre estar nos alertando para que, se nós tomarmos caminhos ignorados, não vai ser na inocência, né, vai ser sabendo. Vamos aplaudir Jesus, queridos?